Muito bom dia a todos, eu sou Caio Giacomo aqui da Thomson Reuters e em nome da companhia agradeço a todos mais uma vez pela participação aqui nesse grande número e mais um webinar Thomson Reuters, tá? E hoje falaremos sobre a gestão financeira e eficiência jurídica nos escritórios de advocacia, com a participação dessa seleção aí que a gente montou para ajudar vocês, o Felipe Cofone, que é gerente de eficiência jurídica da Latam, tá? O Dr. Mário Ezequiel, que é sócio fundador da Bória, e o Michel Gralha, que é sócio fundador da Wagner Gralha Advogados, tá? E para a mediação desse webinar, eu chamo aqui o Bruno Barata, que está aqui com a gente, vários webinars, está ajudando a gente na mediação. Informo também que eu já recebi várias perguntas de vocês, agradeço até a participação e a grande interação que vocês mantêm aqui com a gente. E pode, o chat estar liberado aí, se quiser mandar uma pergunta, eu vou selecionando aqui, vou enviando para o Bruno, e ao final, nos últimos minutinhos do webinar, a gente retorna para resolvê-las, tá bom? Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Bruno. Muito obrigado, doutores, um ótimo webinar, qualquer coisa, estamos aqui, valeu! Obrigado, Caio. Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma grande alegria receber a todos vocês para mais um webinar do New Law com a Thomson Reuters. Eu sou Bruno Barata, como o Caio falou, sou cofundador do New Law, uma edutech focado em direito, tecnologia e inovação, e é com muita alegria que a gente continua essa parceria com a Thomson Reuters para falar hoje sobre gestão financeira e eficiência jurídica, dois temas caríssimos, né, para a advocacia, e a gente vai debater isso com três craques aí, três feras do tema, o Mário Ezequiel, o Michel Gralha e o Felipe Cofone. Então, obrigado pela presença de vocês. E antes de a gente começar, né, as provocações, o debate, eu queria só que cada um se apresentasse, falasse um pouquinho do histórico, do trabalho, do background, como é que esse histórico se conecta com o tema do nosso webinar de hoje, e aí depois a gente passa aí já para falar da parte mais técnica, responder perguntas e tudo que a gente precisa saber sobre gestão financeira e eficiência jurídica. Então, vamos começar pelo Mário, depois o Felipe e o Michel. Vamos lá, Mário, por favor? Obrigado. Vamos lá, bom dia a todos, obrigado aí a Thomson pelo convite. É um prazer aí estar aqui com o Bruno, com o Michel e com o Felipe para a gente debater esse tema que o Bruno falou bem, que é algo super importante. Bom, primeiro ponto, eu não sou advogado e não fiz doutorado, então eu agradeço o título de doutor que o Caio me deu no início, mas não faço jus a ele. Então, podem me chamar de você, eu não sou doutor. Bom, eu, como já disse, não sou advogado, eu sou economista, né? E eu estou nesse mercado há aproximadamente 22 anos. Tenho uma experiência de aproximadamente 40 anos no mercado. Os 20 anos que antecederam a entrar no mercado jurídico, trabalhei em multinacionais como Arthur Andersen, Nielsen, Hertz, The Boston Consulting Group. E em 2000 surgiu uma oportunidade para eu administrar um escritório de advocacia, que é o Matos Filho Advogados. E eu fiquei lá por 16 anos responsável por toda a parte administrativa, tudo aquilo que não era área jurídica. Então, para os mais jovens, voltar 20 anos, gestão de escritório de advocacia era algo que estava começando. Os escritórios cresceram muito na década de 90 em função das privatizações e começaram a demandar uma profissionalização na gestão. Então, fiquei lá por 16 anos, estruturando todo o escritório, desde criar uma área de recursos humanos, na época, departamento pessoal, marketing, era uma heresia falar em marketing na época, a gente constituiu um departamento de marketing, respeitando o código de ética da OAB, informatização, planejamento estratégico, orçamento, enfim, uma série de coisas. Nesse período, dei aula na GV durante quase 10 anos em gestão de história de advocacia, escrevi um livro, Gestão Eficiente de História de Advocacia, fazendo meu jabá aqui. Tive colunas na última instância por 2 anos, na Conjur por 4 anos. Em 2016, eu saí e montei a Bória, que é a minha consultoria, onde eu estou há quase 6 anos, dando consultoria para o escritório de advocacia do Brasil, buscando ajudá-los na gestão desse escritório de advocacia. Então, de uma maneira bem resumida, esse aqui é a minha experiência e o meu background. Maravilha, fica até difícil de falar, né, Bruno? Depois de um cara que vem assim com tanta bagagem, tô me sentindo pequeno aqui. Mas vamos lá. Gente, bom dia, eu sou o Felipe, sou advogado de formação, comecei minha carreira no escritório de advocacia, fui para a empresa, comecei a trabalhar no setor financeiro, e muito cedo eu percebi que eu era um cara meio diferente dentro do departamento jurídico. Eu não era o cara que queria ficar ali tocando a carteira ou queria ficar discutindo a tese, eu era mais o cara que queria montar um indicador e sempre me provocava a entender como é que poderia fazer melhor aquilo que eu estava fazendo, como é que eu poderia gerir melhor. Num dado momento, eu precisei sair do jurídico para adquirir diversas formas de capacitação ou de conhecimento que a gente não aprende na faculdade de Direito, gente.
E, infelizmente, até hoje, as faculdades de Direito não trazem isso nos seus currículos. Ainda bem que a gente tem alguns cursos hoje, né, Bruno? Assim, vários cursos vêm surgindo no mercado para ajudar todos os profissionais que querem sair só do campo do direito e, de fato, atuar com gestão, até mesmo as outras pessoas que não têm formação em jurídico ou em direito e querem trabalhar e querem ajudar, seja um escritório, seja um departamento jurídico. Então, dessa maneira que eu precisei sair, voltar, e aí em 2018, junto com um grupo de amigos, nós fundamos o movimento de eficiência jurídica, que é exatamente, para quem não está muito familiarizado, eficiência jurídica é a conexão entre a estratégia principal da empresa ou do escritório com o que acontece dentro do seu departamento. No caso da empresa, é a conexão da estratégia da empresa com o departamento jurídico. No caso do escritório, é a conexão da estratégia do escritório com o seu segmento dentro do escritório. É isso que traz os conceitos de eficiência jurídica. A gente costuma dizer, não basta você ter uma estratégia, ela tem que estar alinhada com a estratégia principal, porque senão você pode ir para a esquerda e a empresa ou o escritório está indo para a direita. Isso não serve. Então, é um pouco nesse contexto que surge esse movimento de eficiência jurídica. E aproveitando já, eficiência jurídica não é corte de custos, gente. Mais para frente a gente vai falar mais sobre isso, mas eficiência atua em todas as pontas, seja em pontas de receita, seja assim em pontas de produtividade, mas ela não é exclusiva em corte de custos. Bom dia a todos. Benefício de falar por último é que consigo ouvir e pensar um pouco já sobre como ajudar nessa conversa. Obrigado, Thompson, obrigado, Felipe, Bruno, Mário, e a todos vocês que nos ouvem. É um prazer estar aqui. Eu tenho vou aproveitar a fala do Felipe, eu tenho uma carreira ao contrário, eu comecei em empresa, trabalhei por muitos anos numa grande empresa, era o responsável pelo jurídico, onde eu consegui perceber o que nas faculdades, né, não ensinam, que é a questão de gestão. Tenho MBA em varejo e essa empresa me proporcionou, que é a Lojas Renner, muito conhecimento, o que eu digo tornou mais horizontal o meu conhecimento, né? O advogado, ele verticaliza muito seu conhecimento, em regra geral, e a vida em empresa, ela permite que a gente torne o nosso conhecimento mais horizontal, que a gente possa enxergar outras frentes sobre o mesmo aspecto. Então, isso a companhia me deu e foi muito bacana. Em 2012, eu acabei saindo para montar meu escritório. É uma história curta, mas que a gente fica muito feliz. E aí eu vivi do outro lado, né? Como é que é gerir um escritório de advocacia. A gente começou com 3 pessoas, hoje a gente é 150 pessoas. Então foi um desafio bastante complexo e tem sido a cada dia. E aí a Thompson vem nos ajudando também com o sistema. Mas essa busca por sistema, busca por excelência, a gente tem cada vez menos recurso para honorários e mais exigências, né, do lado aqui dos advogados, e como a gente lida com tudo isso sem perder a qualidade, sem perder o foco. Então tem sido um desafio, e para mim, então, estou à disposição para a gente conversar aí, Bruno, e desejar um ótimo webinar para todos. Legal, Michel, obrigado, Mário, obrigado, Felipe. E é interessante que o Michel veio, né, do jurídico interno para o escritório. O Felipe tem essa visão também da empresa, né? E o Mário também fez a consultoria do Matos Filho e agora tem a consultoria própria. E é um ponto interessante, e a gente também, não só no New Law, sempre defende muito isso, eu também no escritório, né, como advogado também, essa visão empreendedora, né, do escritório. Então, o Felipe falou muito ali, empresa, escritório, mas eu acho que a gente já chegou na hora do advogado entender o seu escritório como uma empresa, né, como um empreendimento, e deixar de ser sócio para virar empresário. Né? Muito embora algumas pessoas sejam refratárias ainda a esse conceito, daquela coisa mais tradicional, mas a verdade é que quem não enxerga hoje no escritório como uma empresa, né, e essa visão do sócio, como realmente um empresário, ele contrata pessoas, ele tem, né, clientes internos e externos, então ele tem ali uma cadeia de produção. Então, gente, é isso, né? O escritório hoje é uma empresa. E eu queria que vocês falassem, a primeira provocação é exatamente sobre isso. Qual é a visão de cada um de vocês em relação a esse conceito empresarial aplicado ao escritório? Né? Qual é a vantagem? Qual é o desafio? Se é que a gente enfrenta algum desafio ainda hoje, enfim, quais são os benefícios e eventuais prejuízos? Queria que cada um falasse um pouquinho sobre isso. Vamos começar pelo Felipe, a gente vai desenvolvendo aqui junto. Legal. Eu acho que é uma questão de sobrevivência, Bruno, hoje em dia. Até porque quando a gente não olha
o business, o negócio, como empresários, a gente adquire algumas paixões por algumas coisas que podem te levar à morte da empresa ou à morte do escritório. Ter o olhar empresarial, e aí é muito interessante, né? Uma das coisas que a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar, era, de fato, falar, cara, como é que a gente mostra resultado, por exemplo, dentro do escritório? Ou melhor, como é que o sócio tem que ver resultado do escritório? Número. Como é que está indo? Como é que estão a evolução dos números do escritório? E aí já fica uma dica aqui para quem está assistindo a gente. Gente, uma apresentação eu tenho que ter um recado final. E não é que está escrito lá no slide. Passada toda uma apresentação, o que você quis dizer? O recado foi bem passado? Era uma notícia ruim? Era uma notícia boa? Era uma pergunta? Alguém precisava tomar uma decisão? No final, eu vejo muita apresentação sendo feita, apresentações executivas, que ela não tem um desenrolar. Qual que é a conclusão daquela apresentação? E do outro lado, agora, falando dos sócios, de uma maneira geral, como é que essa carapaça de empresário entra e a gente consegue analisar performance do escritório, como é que está indo o dia a dia do escritório, seja numa manutenção de custo, numa revisão de custo ou num aumento de receita. Como é que isso vem se trabalhando? O Michel tocou num ponto aqui muito interessante, né, que a gente fala que tem menos honorários. Eu tenho uma visão diferente. A gente tem menos honorários porque a gente é enviesado. Porque se um escritório vira para mim e me garante que eu vou gastar menos no total, tá ótimo, eu topo pagar mais para ele, mas ele precisa me garantir. Como é que ele me garante isso? Convertendo a minha estratégia. Então, aí trazendo um pouco mais para os casos de volume, por exemplo, se eu falo que é para fazer um acordo, eu espero que converta num acordo. Se eu falo que é para defender, eu espero ganhar aquele caso. Eu espero que saia por custo zero. Junta isso com os honorários, e aí a gente tem uma ótima estratégia. Quando isso não acontece, quando a gente não é subsidiado disso, qual a conta que mais sofre? A conta de honorários. E aí você tem o escritório do outro lado sofrendo porque está com uma redução de receita. Então, a gente precisa trazer cada vez mais um alinhamento de estratégia entre empresa e escritório, para beneficiar o escritório. Bom, pegando o gancho aí que foi colocado, eu acho que o que o Bruno falou é algo que, de fato, o que eu observo, felizmente, o mercado vem aceitando um pouco mais, que é a história de reconhecer o escritório como empresa. Mas ainda arrisco dizer, eu estou nesse mercado já há um bom tempo, e até a época que eu dei aula, e agora como consultor, né, com cliente aí de Manaus a Porto Alegre, ainda arrisco dizer, se a gente pegar 1.200.000 advogados, que a maioria, até porque existe um volume muito pequeno, ainda é refratário a essa ideia, né? Ainda faz isso, o que é uma pena. Mas hoje é bem menos, né? Os escritórios já que estão localizados reconhecem isso como uma empresa, né? E aqui só uma experiência, eu falei isso a primeira vez, porque eu vim de mercado, como eu mencionei, eu vim de multinacional, era uma outra realidade, eu tive que aprender muito, dei muita cabeçada, tomei muita porrada nesse aprendizado. E quando eu cheguei no Matos Filho, estou falando em 2000, 22 anos atrás, talvez muitos que estejam assistindo aqui, talvez não tenham nascido ainda, talvez esteja estagiário aí. E eu tinha 15 dias de escritório, a escritório era bem menor que é hoje, né? Hoje o Matos Filho tem mais de 100 sócios, na época, se me falha a memória, eram 17 sócios. Eu tinha 15 dias de escritório e eu fui ser apresentado para todos os sócios. Então, você mais aquela mesa comprida, solene, né? Eu chegando lá, e eu começo a minha fala, aquela fala tradicional, quando você... eu queria agradecer a oportunidade de estar nessa empresa. Não terminei a frase. Um dos sócios mais antigos me interrompeu e falou: Mário, você é novo, isso aqui não é uma empresa, isso aqui é uma firma de advocacia. Um dos sócios mais novos que tinha me contratado falou: não. Isso é uma empresa e nós o contratamos para administrar como tal. Falei: não vou durar até o final do mês, né? 15 dias de escritório, 5 segundos de fala, já tem 2 sócios brigando. Sobrevivi 16 anos, fiquei lá, mas era isso, não se reconhecia isso. E, de fato, com as suas particularidades. Né? O que você... isso é diferente. É diferente. Como todo segmento é diferente. O escritório tem a regulamentação da OAB e tem que ser respeitada. Só que banco tem regulamentação do Banco Central. O banco também não pode fazer tudo. Faculdade tem regulamentação do MEC, não pode fazer tudo. Então, essa história que é diferente, todos são. Agora, diante disso, é uma organização de prestação de serviço jurídico. E, a partir do momento que eu entendo isso, vem o segundo ponto, que, de novo, arrisco dizer que a grande maioria dos advogados não tem essa consciência. Sócio tem 2 grandes papéis na história de advocacia. Sócio é advogado, porque isso é uma condição obrigatória, é o único negócio nesse país que, para você ser proprietário, você tem que participar, tem que ter OAB. Eu digo assim: eu, Mário, sou economista. Eu posso ter um hospital,
Eu não posso clinicar, mas eu contrato o médico. Eu, Mário, posso ter uma empresa de engenharia. Eu não posso assinar planta, mas eu contrato engenheiro. Eu, Mário, não posso ter sua advocacia porque eu não tenho OAB. Né? Lá no escritório, o Quiroga tentou me convencer há 16 anos a fazer direito para virar sócio. Eu fiz MBA, fiz um monte de coisa, não virei, então não podia virar sócio. Então, todo sócio de sua advocacia é advogado. E 99,9% exerce. Só que ele tem o segundo papel. E eu arrisco dizer que a maioria não presta atenção nisso, que é o de empresário. Se eu reconheço o escritório como uma empresa, e se eu sou proprietário, eu sou empresário, eu sou empreendedor. Portanto, eu tenho que dedicar parte do meu tempo, tirar o chapéu de advogado, colocar o chapéu de empresário e pensar no meu business, pensar no meu negócio. Né? O Felipe falou muito bem de planejamento estratégico, alinhado da empresa com o escritório. O escritório também precisa ter a sua estratégia. Para mim, a ferramenta mais importante que eu quero ser, grande, pequeno, boutique, fazer contencioso de volume, contencioso de alto valor agregado, quero atender empresas, pessoas físicas, quero ser full service, quero ser abrangente, enfim. E aí eu vou investir nas outras esferas. Então, quando eu reconheço como o escritório como empresa, o sócio como empresário, portanto, parte do meu tempo tem sim que ser dedicado a pensar no negócio. E aí, entre N pontos, mas o que trata aqui a nossa fala de hoje é a preocupação com a gestão financeira. Se eu sou empresário, eu tenho um investimento lá, eu botei dinheiro, eu tenho que pensar no retorno sobre o meu investimento, não faz sentido. Se eu vou montar o meu escritório, eu regato uma aplicação ou vendo uma casa que eu tinha, porque eu vou alugar um espaço, vou comprar mesa, comprar computador, e eu tirei o dinheiro que estava rendendo em algum canto, a lógica de empresário é que esse investimento que eu fiz no escritório me traga uma taxa de retorno maior. Senão, não faz sentido como empresário. É bem verdade que a discussão não é tão cartesiana, eu posso montar pelo prazer, pela satisfação, né? Mesmo que dê um retorno não é tão grande. Mas eu tenho que saber se aquele investimento me dá retorno ou não. E a gestão financeira, a eficiência jurídica da advocacia, né, é que vai me ajudar a balizar isso. Tem indicadores, a gente vai falar um pouco mais à frente, não quero trazer tudo aqui agora, mas como é que eu meço isso? Né? Como é que eu controlo? É um cockpit. Eu tenho que ter reloginhos, eu enquanto gestor, enquanto sócio, para eu saber aonde eu invisto, se aquilo deu retorno, aquilo não fez. Então, o controle financeiro, a gestão financeira para o meu negócio ter sucesso é fundamental como qualquer outro negócio, mesmo respeitando as particularidades. Por exemplo, né, uma das coisas que eu aprendi de cara, não é uma sociedade mercantil, não pode emitir duplicata, né? Mas eu tenho que cobrar. Né? Como é que eu vou usar? Eu vou usar as ferramentas que eu tenho disponíveis. Então, é um pouco por aí. Depois a gente vai falando um pouco mais sobre os outros pontos. Bom, a minha visão sobre empresa, a gente tem que ter uma visão mais moderna sobre empresa, né? Não sei nem se a palavra certa é empresário, mas uma visão mais moderna. Para o advogado, é difícil ter essa percepção de empresa dentro de um trabalho tão intelectualizado, que é o trabalho do advogado, é um trabalho bastante intelectual. Então, como a gente tem esse trabalho intelectual, colocar isso dentro de uma empresa nem sempre é tão simples. E esse é o desafio que eu acho que a gente vive dentro do escritório de advocacia. A gente recebe advogados que são voltados e treinados para executar questões intelectuais e técnicas, tendo que pensar um pouco mais fora da caixa como empresários. Então, esse é um desafio diário, né? E isso vale para várias coisas e isso reflete em muitas outras hipóteses. Por exemplo, eu, quando era de empresa, eu tinha alguns advogados que eu nunca sabia quando é que ele ia me entregar, se ele ia cumprir o prazo, não prazo judicial, mas prazo, por exemplo, de consultivo. Por quê? Porque ele é um artista, né? O advogado, de alguma forma, ele tem a arte de desenvolver aquele contrato, aquele documento e tal. Mas o mundo de hoje, ele requer isso, né? Ele requer que a gente tenha previsibilidade naquilo que a gente faz. E essa previsibilidade, por exemplo, o que a gente usa são SLAs, muito comuns, né, Felipe, em empresas, e que a gente começa a usar nos escritórios, ou já usa há algum tempo nos escritórios, para alinhamento de expectativa, né? Às vezes o teu cliente acha que 24 horas é um prazo longo e tu acha que é curtíssimo. Então, esses alinhamentos de expectativas são importantes na relação entre escritório e empresa, mas, na verdade, entre empresa e empresa, porque hoje, realmente, o escritório ele sai de um patamar de algumas pessoas que pensam uma estrutura e uma peça e tal, e ele pode ser assim, ele vai ter um tipo de abordagem, ou escritórios maiores, em que ele tem essa visão mesmo de resultado, de estrutura, mas sem nunca perder a questão técnica. Então, acho que esse é o desafio. Como é que eu transformo um escritório numa empresa intelectual?
eu vejo o escritório numa empresa intelectual e não numa empresa, numa indústria, porque a gente pensa, empresa é uma indústria, é um varejo. Não, existe um outro modelo aqui no mercado, que é uma empresa intelectual. Então, o que é o nosso grande valor e nosso grande ativo? São pessoas, né? Como muitas empresas, mas estou falando aqui da advocacia, são pessoas. Bom, como é que eu torno essas pessoas artistas também empreendedores para poder empreender no seu núcleo, né? na sua área? Como é que elas conseguem empreender na sua área? Então, é um desafio. E eu vejo o nosso escritório, eu sempre penso com uma cabeça de empresa intelectual. É uma empresa que gera valor intelectual. Então, ela tem um produto que a gente poderia chamar de produto, mas muitos não gostam de chamar de produto, mas um produto intelectualizado, que é como é que eu dou a melhor solução. Então, acho que é aí que reside um pouco da dificuldade de algumas, né, a maioria, de vir de uma faculdade completamente intelectual para um mundo mais corporativo e empreendedor. Muito legal. Não, e assim, é o que você falou, Michel, Mário e Felipe, é uma relação realmente que tem que mudar, né? A gente tem que se atualizar. Essa questão também de falar de produto, né? Falar de serviço, quer dizer, também é um desafio, né, para o advogado falar isso. Mas eu achei esse conceito muito interessante, Michel. É uma empresa de artistas, né? Então, realmente, e cobrar prazo interno ele é muito difícil, né? Prazo judicial não tem jeito, né? Ou você faz ou você morre, não tem outra opção. Agora, o prazo interno ali ele é um pouco realmente complexo, mas você tem que ter essa cobrança realmente e essa mudança. Bruno, na minha época de empresa, só para aproveitar, eu dizia que o meu pior prazo era o prazo do meu cliente interno, porque o judicial sabia que eles iam cumprir. O problema é meu cliente interno batendo na minha porta e ele não fica a distância longe, né? Ele fica do meu lado, ele sai da sala dele, bate na minha e eu tenho que entregar. Então, desculpa, só para... Não, imagina, não, mas é muito mais difícil, realmente. O prazo judicial é muito fácil. Bota na agenda, tem que cumprir. Se não cumprir, sabe o que acontece, né? Então, isso aí é tranquilo. Agora, o prazo interno realmente é muito mais complexo. E aí, uma coisa interessante, partindo um pouquinho aí para um outro aspecto, mais aí de tecnologia, que eu acho também que todos vocês lidam com isso e têm alguma opinião, o quão importante é a aplicação de tecnologia para esses processos, né? Não só para a gestão financeira, mas também para a própria eficiência jurídica, né? Como o Felipe falou, não é simplesmente cortar gasto, né? Então, isso não quer dizer que você é eficiente. Então, queria que cada um falasse um pouquinho também dessa visão do quão importante é a aplicação de automatização, enfim, de você usar aí serviços de legal tech, sistemas. Tem já gente falando aí de metaverso, o escritório de advocacia no metaverso, enfim, acho que é um conceito um pouco distante ainda, mas eu penso que o pessoal já está discutindo isso. Então, assim, o que vocês acham da importância da tecnologia aplicada no escritório em relação à gestão financeira, em relação também à própria eficiência jurídica? Vamos começar com, agora, bola para o Michel. Tá bem. Bom, eu acho, vou falar o óbvio aqui, a tecnologia é fundamental. Eu vivi nesses 8 anos aí que a gente montou o escritório, eu vivi várias fases em relação à tecnologia. Achava que tudo era importante, achava que menos depois, então vivi vários sentimentos em relação à tecnologia. E o meu sonho desde o início era ter uma gestão à vista. Esse era o sonho do escritório de advocacia como estrutura, assim, eu poder saber on time o que estava acontecendo dentro de todo o escritório. Então, saber o que estava se fazendo, qual era a capacidade de entrega, os prazos, o que estava na frente, o que não estava. Esse foi um projeto que a gente seguiu e hoje a gente tem conseguido colocar em prática ou iniciado a finalização do projeto, né? Porque esse projeto ele é por fases, mas esse é o nosso grande goal, assim, é ter a gestão à vista de tudo que acontece, como eu via na empresa que eu trabalhava, né? De ter lá uma visão mais geral, né? E mesmo se eu quiser descer na visão mais pontual daquilo que eu preciso saber. Então, a gente hoje tem o sistema aí, o Legal One, que ele consegue te dar essa visão, inclusive integrada com o financeiro. Que a gente também, né, como empresa, a gente fica olhando lá para o jurídico, para a questão intelectual, mas a gente também tem que olhar para a questão financeira. Ela é importante, como o Felipe disse, a gente tem que ter projetos em comuns com nossos clientes. No momento que tem projetos separados, tu não tem projeto, né? Porque não existe projeto separado longe do teu cliente. Então, essa construção ela é tecnológica, ela não é manual. E aí tu passa por um sistema que eu acredito melhor, um sistema mais único, né, que eu consiga colocar tudo lá dentro e eu consiga ver como um sistema único. E a gente hoje
entrou na moda alguns anos atrás a questão do robô, né? O robô vai substituir as pessoas, o robô vai fazer, vai acontecer e tal. E eu vejo, para algumas questões, a gente voltar, né? Voltar para entender que o robô ele é bom, e a gente hoje tem essa percepção que ele é útil, muito útil, mas ele tem que ser muito bem usado. Então, aquela história de robô faz tudo, não faz, né? Ele vai fazer uma atividade ou outra atividade, vai te dar um resultado muito importante para isso ou para aquilo, e tu vai somando, na nossa visão, com um sistema mais único que possa ir agregando esses robôs como se fossem braços. A gente vê robô hoje como braço para determinadas matérias. A gente não acha que ele é um substitutivo gigantesco para gerar valor de financeiro. Assim, a gente acha sempre que o nosso valor ele é técnico e, por consequência, ele traz o valor financeiro, não ao contrário. Então, o robô ele vai te dar mais ajudas de tu obter resultados melhores em menos tempo. Só que eu tenho um robô lá olhando algo específico. Como é que eu tenho essa gestão à vista? Como é que eu levo esse robô? Como é que eu levo essa informação desse robô para onde eu preciso ter? Né? Para onde eu preciso enxergar tudo ao mesmo tempo. Acho que hoje o desafio do escritório é enxergar tudo ao mesmo tempo. O cliente lá, o Felipe liga, eu preciso saber como é que estão meus processos, tal. Se eu tiver que ligar para 6 advogados para entender como é que está o processo, eu já perdi tempo. O cliente já está lá impaciente, esperando. Então, eu preciso ter uma tecla, né? E eu preciso saber apertar essa tecla e ter essa informação. E aí a última coisa só sobre tecnologia, que é uma briga diária, ela é top-down e ela tem que ser nutrida. Não adianta tu colocar a tecnologia que quiser no teu escritório, na tua empresa, se as pessoas não alimentarem a tecnologia. Então, hoje o desafio, na minha visão, é esse, é fazer as pessoas aderirem à tecnologia. É um grande desafio cultural, que tu vai ter que pegar as pessoas pela mão, levar. Então, como é que a gente faz isso, né? O sócio tem que saber toda a tecnologia que tem e tem que aplicar. Senão, né, ninguém aplica. Então, esses exemplos, essas lideranças pelo exemplo, são importantes para que a gente possa fazer do uso da tecnologia e não só comprá-la. Comprar é fácil, está na prateleira. O difícil é usar. Então, e aí, né, Bruno, como é uma empresa intelectual, também tu tem que convencer essas pessoas a sair do seu momento intelectual lá, de pensar na tese, escrever, para alimentar o sistema, que é totalmente burocrático e manual. Às vezes tu pode até colocar pessoas que vão ajudar a fazer isso, que às vezes nem são, né, da área ou são específicos para fazer algum tipo de abordagem, mas o advogado precisa estar ali, precisa estar sabendo que está sendo alimentado para poder a informação ser relevante, senão vira tecnologia sem informação, que é o pior dos mundos, na minha opinião. Eu queria complementar e fazer primeiro um comentário aqui que eu acho legal para esses tipos de debate que a gente tem, né? O Michel trouxe uns pontos aqui que eu acho legal, assim, contraponto até do que eu havia comentado, assim, quando ele traz a reflexão sobre empresa e empresa intelectual, né? Eu acho saudável isso, a gente poder debater e discutir. De fato, tem esse ponto que ele trouxe, ou seja, e eu ouvi muito isso, né? Quando eu tentei trazer algumas experiências de mercado, que o mercado americano e o britânico já tinha, mas que o brasileiro ainda não tinha, eu ouvi muito isso. Nosso trabalho é um trabalho intelectual. Por exemplo, quando eu implantar metas para advogados. Meu trabalho é intelectual, não pode ser medido. Não, ele pode ser medido, tanto é que ele é hoje. Né? Então, o primeiro ponto é isso. Né? Eu acho assim, que é um trabalho intelectual, sem dúvida alguma, mas como para todas essas empresas de consultoria, os americanos chamam de professional firms, e aí história de advocacia, auditoria, consultoria, contabilidade, tem, obviamente, um viés disso. Mas, quando eu falo em empresa, os escritórios, mesmo tendo esse viés, como outros negócios também têm, ter a percepção que eu preciso ter uma gestão empresarial, reconhecer isso, inclusive trazendo esses pontos que colocaram aqui, onde eu quero entrar em TI, por exemplo, né? E entre outros, marketing e uma série de coisas. Então, o TI é fundamental, né? Assim, é um ponto que não há o que questionar, né? Se a gente fica sem energia ou sem internet, bate o desespero porque a gente não faz nada. E, de fato, não faz nada. A gente não sobrevive sem tecnologia. E cada vez mais presente, né? E ela vai entrar, sim, e já está entrando, e vai entrar muito mais, na minha percepção, dentro do mercado jurídico, não só a história de advocacia, mas como no judiciário, como nas empresas que estão mais ainda, e vão substituir parte do serviço que é executado. Talvez aquela parte que o Michel trouxe aí, a ideia do robô. Obviamente que ele não substitui tudo, mas é aquela parte que é mais repetitiva.
E aí sim tem que se ter essa visão empresarial. O advogado, apesar de ter o trabalho intelectual, e de fato tem, né, e é para isso que ele é usado, então a tecnologia vai substituir aquilo que é repetitivo, aquilo que não consegue, eu preciso do ser humano e vou precisar do advogado para isso, mas ele hoje não basta só o saber jurídico. Isso é pressuposto. Se eu não tiver uma qualidade técnica boa, eu estou fora do mercado. Mas ter uma boa qualidade técnica não me garante sucesso. Eu já vi escritório de advocacia com excelentes profissionais quebrarem. Tecnicamente muito bons, mas não sabiam gerir. Não sabiam olhar para o seu negócio como um business. E quebraram, literalmente, por mais competentes que fossem do ponto de vista intelectual. Então, quando a gente fala em tecnologia, por exemplo, um advogado tem sim que saber, e aí a gestão, dominar ferramentas. Quando a gente fala, por exemplo, que está entrando no mercado cada vez mais smart contract, um advogado tem que saber fazer um smart contract. Né? Quando você fala hoje em análise preditiva, eu vou usar o trabalho intelectual, mas ele vai vir depois disso. Eu consigo fazer hoje, através de algoritmos, tentar, de uma certa forma, estabelecer a probabilidade de uma decisão judicial. Eu sei que aquele juiz tem X% de chance de diferir ou indeferir esse pedido. E muitas vezes o que a gente observa nessas análises, que eu consigo fazer a seguinte análise. Eu olho para aquele juiz ou para aquele tribunal e vejo, por exemplo, numa determinada causa, em que ele deu 50% de ganho e a favor da causa e 50% como. Como ele pode fazer isso? Aí, quando você vai analisar, é a forma como foi argumentada. Aqueles que argumentaram sobre inconstitucionalidade, ele acatou. Aquele que usa algum argumento, ele não aceitou. Portanto, se eu tenho essa informação, eu vou construir minha defesa, eu vou construir a minha defesa arguindo a inconstitucionalidade, eu aumento estatisticamente. Isso não tem nada a ver com o trabalho jurídico. O trabalho jurídico é depois. Eu preciso construir a defesa, eu preciso dominar o conhecimento jurídico para que eu possa construir e arguir a minha defesa usando esse princípio da inconstitucionalidade. Mas o que antecede, que aumenta a minha chance, é muito mais isso. Eu, às vezes, falo isso para alguns advogados, o que eu observo é assim, uma certa frustração, porque perdeu um pouco aquela história da advocacia romântica. Né? Lá atrás eu ouvi muito isso. Né? De fato a gente goste ou não, mas a gente está no mercado e o mercado é competitivo. Uma empresa, quando por um escritório de advocacia, beleza, ela acha bonito isso, não sei o quê, mas ela quer resultado. E para eu oferecer o melhor resultado para ela, o Felipe trouxe aqui no começo um ponto. Eu estou disposto a pagar mais, mas me prove que esse meu investimento vai me trazer um retorno. Eu até costumo separar o seguinte, né? O advogado contratado a priori, ele é investimento. Né? Porque ele evita eu ter o ônus ou o contencioso na frente. Quando eu contrato, porque eu já tive um problema e eu não me preparei para isso, aí muitas vezes é custo. Então, não vou contratar advogado, preciso fazer um contrato. Algo simples, vou fazer um contrato. Não, é caro um advogado. Cara, se você não buscar um advogado, talvez seja mais caro depois, se você for fazer o contrato por sua conta e risco, e você não é advogado, vai sair pior do que fazer isso. Não quero me estender mais, mas é o seguinte, tecnologia, falando em metaverso, nós vamos conviver, muito provavelmente, com maior ou menor intensidade nesse mercado, nesse meio ambiente. Né? E aí, eu posso ter alguém de TI me ajudando nisso, vou ter, mas não mais, porque senão fica muito caro. Eu, profissional, eu, advogado, eu, estagiário, tenho que saber manusear isso. Eu tenho que saber fazer reuniões de metaverso, eu tenho que fazer isso. Esse é um conhecimento adicional ao meu conhecimento jurídico. Isso é gestão. Eu, enquanto organização, tenho que treinar essas pessoas, tenho que incentivá-las a se desenvolver, porque a faculdade não está fazendo isso. Está começando agora, parece que a GV, já há uns 2 anos, tem matéria optativa na área de tecnologia voltada para isso, que eu acho que é uma tendência. Mas o que eu quero dizer é isso, tecnologia a gente não vive sem ela, todo mundo vai ter que ter um certo domínio sobre isso, acrescentado ao trabalho intelectual. Ele é fundamental, ele é pressuposto. Sem ele eu não me estabeleço, mas não é suficiente, na minha visão. Eu concordo muito com o que o Mário e o Michel falaram. Eu sempre gosto de ver a tecnologia por camadas. Quando a gente olha lá a matriz de eficiência jurídica, um dos pontos que a gente tem ali é uma frasezinha muito simples, mas ela é muito rica. Ela fala assim, se repete, automatiza. Mas, Felipe, a gente faz contestação pra caramba. Isso não está nesse repete e automatiza. Agora, se eu faço pagamento toda hora, tudo igual, ou seja, eu entro lá no banco, tá? Seleciono a opção, faço pagamento todo mês, naquele mesmo dia, naquela mesma hora, automatiza.
A gente vai falar um pouco sobre custo fixo. Reduz esse custo fixo. Ah, vou mandar a gente embora. Não, põe as pessoas para fazerem atividades mais importantes, atividades que vão agregar valor. Né? O Michel e o Mário estavam falando 2 pontos que eu tenho uma visão um pouco mais pragmática, né? Falando um pouco do trabalho intelectual. Legal, cara, a refeição não pode sair mais cara do que o salário do chefe de cozinha. Não pode. A não ser que você vai expandir isso depois numa escala absurda e vai ganhar em cima. Se não, ela tem que ter limite. Eu preciso entender que, às vezes, aquele contrato ele não precisa ter 5 estrelas. 4 estrelas já me ajuda, já resolve o meu problema. Tem contrato de 5 estrelas, óbvio. Mas, de novo, a gente sempre tem que tomar cuidado com essa questão do custo. Quanto eu estou colocando de custo ali para soltar aquele resultado que vai me gerar uma receita? Está proporcional? Tá valendo a pena, né? O Mário falou muito sobre investimento. Gente, é isso. Quando você coloca um dinheiro no investimento, você espera ter um retorno. Qual é o retorno que isso está te trazendo? Porque senão era mais fácil você colocar o seu dinheiro na poupança. Era mais fácil você procurar uma renda fixa, em vez de empreitar a trajetória de empreendedorismo, ou de um escritório de advocacia. No final é isso que serve, tanto para empresas, quando abrem capital, quanto para empresas que nascem com sócios. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. Cara, segundo ponto, tecnologia abarcada para o seu escritório não necessariamente serve para a empresa dos seus clientes. Eu recebo muito escritório aqui, mas muito, falando assim, Felipe, usa o meu sistema. Ele é ótimo. Aí você fala, cara, eu não posso usar o seu sistema porque eu tenho uma gama de outros escritórios aqui. Como é que eu fico sabendo que você tem acesso a todas as minhas informações? Por outro lado, tem a dor de que se fala, pô, mas o advogado do escritório precisa alimentar o sistema do escritório, também precisa alimentar o sistema da empresa. Não precisa. Põe robô para fazer isso. O que alimenta em um, conecta e alimenta no outro. E aí entra um pouco no que o Michel falou. Se o cliente liga e pede uma informação, ele nem vai precisar ligar, porque já está no sistema dele. Real time, que é o mais importante. Porque primeiro ele olha o sistema, depois ele liga para o escritório. Já economizou uma ligação. Parece besta, mas é um tempo que se gasta no telefone. É um tempo que está lá que você podia estar direcionando para fazer outra coisa. É um tempo que poderia estar gerando receita. E não está. Ele está mantendo aquela receita inicial que você teve. Ele não está expandindo a receita. Então, esse olhar que eu convido a todos que estão aqui com a gente a passar a ter a partir de agora. Cada minuto importa. Gente, eu vim de uma estrutura, de uma instituição financeira, quando eu falei no início, né? E num determinado momento eu saí do jurídico. A gente contava, Bruno, os passos do gerente dentro da agência, para saber se as coisas estavam melhor alocadas. Por que toda vez ele tinha que cruzar a agência para chegar, pegar um contrato na impressora, voltar para assinar? Não, tá errado. Muda a impressora de lugar. É produtividade. Quando você põe isso numa escala de volume, é um absurdo de diferença de custo. E é um absurdo de diferença de receita. Feito essa primeira camada, começamos a falar em dado. O Mário foi excelente no que ele falou. Pragmatismo. Como é que a gente olha dados com pragmatismo e ataca esses dados? Né? Tem um case muito interessante de um plano de saúde que conseguiu, com a ajuda de tecnologia, machine learning, eles leram as iniciais e conseguiram entender que toda vez que a palavra desrespeito aparecia na inicial e depois ela aparecia na sentença, o ticket médio da sentença aumentava em R$5.000. Olha que informação. Não tem nenhum argumento jurídico, gente. Nenhum. Mas quando o juiz acatava, quando o juiz entendia que de fato tinha havido um desrespeito, ficava R$5.000 em média mais caro. Passaram a atacar aquele ponto. Passaram a atacar e identificar se houve desrespeito ou não. E se tinha informações de que tinha, tentavam um acordo o mais rápido possível, porque sabia que aquilo ia ficar muito caro. Então, eu não acredito que tecnologia substitui pessoas. Elas substituem atividades repetitivas. Isso sim. Agora, as pessoas... Verifica na indústria automotiva, por exemplo, se os designers de carro morreram. Não, eles estão lá. É uma atividade que está lá. Agora, o soldador, muitas vezes o soldador foi substituído. Por quê? Porque era uma atividade repetitiva. Você sabia exatamente onde precisava soldar. Então, eu podia colocar uma máquina que ia fazer mais rápido, 24 horas por dia, e não ia ter erro. Que é o mais importante. Somos seres humanos, gente. A gente erra.
a máquina não erra. Mas por trás precisa ter alguém codificando a máquina. Então, nessas camadas é que a gente precisa trabalhar com pragmatismo, porque o número não vai mentir para a gente. O número vai dizer exatamente onde você está indo e qual a probabilidade de êxito que você tem de ir por um caminho ou outro. Então, eu acredito que olhar a tecnologia nessas camadas, ela é super importante para os escritórios e para as empresas. Eu queria complementar um ponto antes de você, Bruno, entrar no tema que o Felipe falou, que eu acho bem interessante e que eu acho que podemos fazer um paralelo aqui para a história de advocacia também. Né? Quando ele trouxe o exemplo da indústria automobilística, do design, e trouxe o exemplo aqui, aquilo que é repetitivo automatizar, então o pagamento, eu repito isso, eu posso automatizar, e aí a defesa, não, eu faço diferente e eu não consigo automatizar. Vamos lá. Primeiro ponto, eu acho que tem defesas, sim, que podem ser automatizadas, principalmente na relação custo-benefício. É óbvio, aqueles casos que é o que o robô faz para contencioso de volume. Então, o que eu observo é o seguinte, a contestação para, pegar um exemplo, sei lá, caixa de supermercado sobre assédio moral. Aí você tem uma grande varejista no Brasil que tem N processos, né? E a defesa é mais ou menos a mesma. A argumentação é mais ou menos a mesma. Aliás, hoje em dia, com a trabalho de robô, é exatamente a mesma. Poderia, sim, um advogado debruçar e entender aquele caso, só que o custo de fazer isso não compensa pelo tamanho da causa. É copy-paste, é copiar e colar. É o que o robô faz. Entrou a contestação, leu, mandou e mandou a inicial do jeito que vai e vai tudo igualzinho. E aumenta-se a chance, você reduz o custo. Então, tem defesas que são repetitivas e elas podem ser automatizadas, que é o paralelo que eu queria fazer no exemplo que o Felipe trouxe, que é do design. De fato, o design, eu preciso dele, mas boa parte também já está automatizada. Por exemplo, para eu fazer um bom design de um carro esportivo, a informatização me traz tipo de inclinação que eu tenho que ter para ter melhor aerodinâmica, para ter o menor arrasto. Então, eu me aproveito dessa informação tecnológica e eu utilizo o CAD/CAM, né, para fazer isso, porque já é outra ferramenta, eu não preciso pegar mais a canetinha, o lápis e fazer isso romântico, a advocacia romântica. Cara, o cara entra hoje num sistema, um design, sei lá, Pininfarina, que é um dos designers mais famosos do mundo, que faz Ferrari, faz Volvo, cara, é tudo tecnologia. Tá lá o cara para criar, para fazer o design, para fazer o farol bonitinho. Mas para ele fazer o farol bonitinho, ele tem que seguir um parâmetro de aerodinâmica para reduzir o arrasto. Então, eu vou fazer a defesa, beleza, mas eu tenho certas coisas que é copiar e colar. Para quem gosta de advocacia, fica frustrado. E eu até entendo, porque perde um pouco isso. Mas é aquela tal do investimento, é o custo-benefício. Eu sei que eu vou perder 20%, mas eu vou ganhar 80%, o custo disso já é embutido no preço, e vamos que vamos, e vou fazer um acordo, que ele falou. Tem o dado de desrespeito, bateu isso. Essa é uma informação que vem automaticamente, é um algoritmo lendo isso. Então, eu acho o seguinte, e cada vez mais, porque machine learning está em desenvolvimento, a gente vai aprimorar isso, o serviço intelectual não acredito que vai ser substituído nunca, né? Eu vou ter uma parte disso, mas eu tenho uma parte, sim, que eu vou poder substituir. E muitas vezes não com a perfeição que fosse um ser humano fazendo, mas a relação custo-benefício vai me obrigar a fazer não tão perfeito, mas no final, o bottom line, a última linha, me traz um retorno maior. E se eu não fizer isso, o meu concorrente vai fazer. E aí eu estou fora do mercado. É interessante, eu concordo com todos vocês, eu queria só fazer um adendo que, em relação a tudo isso que vocês falaram também, implica na gestão do tempo, né, e na economia de tempo. É interessante, e eu vou me usar como exemplo, quando eu era estagiário, já há bastante tempo, e eu pagava guia de recolhimento no banco, não tinha Bankline, e eu ia tirando andamento de processo no tribunal, e ficava lá 2 dias só tirando andamento de processo, aqueles boletos infinitos na minha mão, voltava com um rolo de boleto para poder olhar depois no escritório. Quer dizer, quanto tempo que eu perdia para nada, né? Atividades que realmente não me agregaram em nada ali como advogado, né? E aí eu fui fazer realmente petições mais técnicas depois de um ano de estágio, e fazia muita petição de desarquivamento. Então, assim, hoje em dia, até o estagiário, acredito que muitos participantes aqui do webinar de hoje sejam jovens advogados, ou de advocacia ali individual ou familiar, então, pessoal que bota a mão na massa ali em todas as frentes, eles enfrentam esse desafio também dessa evolução, né? E é o que o Felipe falou, né? Quando você tem um sistema do escritório alimentado e aí o robô alimenta do cliente, o cliente não precisa mais perguntar o que está acontecendo, já olha no próprio sistema e isso economiza o tempo, tanto do cliente, que hoje em dia vale muito, né? Muito mais do que valia, e do próprio advogado também, que não precisa atender um telefonema para responder uma coisa que está lá já no sistema, né? Já está na tela.
Isso economiza muito tempo. E quando economiza tempo, economiza custo também. Então, o advogado pode cobrar um pouco menos. O cliente fica também mais satisfeito. Então, não é desconto. É que realmente eu não estou usando aquele tempo que eu estaria usando se não fosse a tecnologia. Então, isso auxilia demais realmente. E a pandemia ajudou muito nisso também, né, pessoal? Não sei se vocês tiveram muitas transformações durante a pandemia, a questão de ficar em casa, transformar o escritório ali numa coisa mais virtual, mas a gente sofreu muito, assim, não sofreu em termos de dificuldade, mas de mudança mesmo, é muito radical. A gente tem escritório físico, mas assim, todo mundo parou de ir, né? Só reunião virtual, como a gente está fazendo aqui, como se fosse uma reunião interna. Audiência virtual. Eu sou, sinceramente, um fã, muito embora tenha lá dificuldades, problemas e tal, entendo quem seja totalmente contra, mas eu acho que ajudou muito. Então, dou um exemplo: a gente tem alguns processos no interior do estado do Rio e de São Paulo, e eu não tenho mais que me deslocar para fazer essas audiências, né? Ou advogado que vai ser destacado para isso. Isso auxilia muito a nossa vida. Então, de casa ou do escritório, você faz audiência, e aí isso você também acaba nacionalizando os escritórios, né? Então, o escritório hoje pode trabalhar com processo no Amazonas, o escritório está no Rio Grande do Sul e por aí vai. Então, realmente mudou muito. E a gestão do tempo ajudou muito a gente a poder cobrar menos, né? E deixar o cliente mais satisfeito. E tem 2 comentários que eu queria fazer para vocês, e aí vem mais uma provocação. Eu não sei se vai ser a última em função do tempo, mas aí já convoco a Thomson para organizar o webinar 2.0 aí, a segunda versão dessa nossa conversa, sobre a parte motivacional. Isso eu acho que é muito interessante também. Então, o Hernani Moreira, que está assistindo a gente, ele pergunta como motivar os advogados para essa visão empresarial, considerando que eles não têm esse conhecimento, né? E é o que o Felipe falou no início, quando ele se apresentou, a graduação não ensina absolutamente nada do que a gente precisa para advogar. Isso é fato. Nada. A gente faz a graduação e nem vai passar no exame de ordem, tá? Porque muita coisa a gente acaba esquecendo. Então, tem que fazer a graduação, tem que fazer lá o cursinho para prestar o exame de ordem. Então, na verdade, a maioria do conhecimento que a gente agrega na faculdade, pelo menos foi o meu caso, tá? Vou falar por mim. Isso acaba se perdendo. A gente acaba realmente aprendendo quando começa a advogar e cursos que a gente faz depois. E aí que a gente realmente escolhe o que quer fazer, né? A especialização e por aí vai. E um comentário também da Xana Gomes, que também está assistindo a gente. A grande dificuldade do advogado em entregar um contrato 4 estrelas, que o Felipe comentou, é o fato da responsabilidade que ele tem sobre o trabalho entregue. Então, a minha pergunta para vocês, e aí vamos começar agora com o Mário, é a seguinte: como motivar esse advogado, né, geralmente ali, que está envolvido com tecnologia, né? Também acho que não vai acabar a função do advogado, acho que isso aí é um papo furado, mas muita gente ainda fala sobre isso, eu acho incrível, mas obviamente isso não vai. Agora, a gente também tem que ser aquele profissional multidisciplinar, né? Saber realmente se adaptar nesse terreno que vem mudando cada vez mais. Então, o estagiário da minha época não é o estagiário de hoje, é outro profissional, faz outra coisa. Assim como o próprio advogado também. E aí vem essa dificuldade de motivação. Primeiro, eu não sou sócio do escritório, sou lá um associado, ou até um estagiário, vamos descer mais um pouco na hierarquia. Como motivar esse profissional, né, a ter essa visão de empresário, ou do empresário intelectual, como o Michel botou, que eu gostei muito desse termo, vou passar a usar, vou me apropriar desse termo, Michel, se você permitir. Mas, então, assim, como motivar esse profissional a ter a mesma visão do sócio? Eu fiz um curso de liderança em Harvard que fala muito sobre advocacia colaborativa, no Smart Collaboration, e lá tem muito isso, né, de você tratar o advogado que trabalha com você, né, que está hierarquicamente inferior, dando funções ali de até maior responsabilidade que ele deveria receber, com a sua supervisão, obviamente. Isso acaba ali empoderando, enfim, essa palavra é um pouco complicada, você acaba dando mais poder ali para esse advogado, ele acaba se tornando até mais eficiente, né, chegando aí no tópico do nosso webinar. Então, eu queria saber, entender de vocês um pouquinho qual é a visão de vocês. Michel também falou sobre o Tom from the top, né? Quer dizer, então o sócio vem dando exemplo e você vai descendo. Então, Mário, começa aí para a gente, por favor. Bom, vamos lá. Bom, o primeiro ponto que eu acredito, né, e algumas oportunidades vendo aí com profissionais da área de RH, a motivação é algo que tem que vir de dentro, né? Você tem que buscar essa motivação, você tem que ter isso. Como uma sociedade, como isso pode se fazer? Eu acho que um dos pontos que ajuda na motivação é o escritório, a organização, ter claro qual é o seu propósito, né? Para que se destina aquilo, para que eu presto aquele serviço, né? A hora que eu tenho clareza disso, eu vou ou devo atrair profissionais que comunguem no meu propósito, né? E vou expelir naturalmente aqueles que não comungam. Então, o profissional, seja ele qual for, a hora que ele está alinhado com o propósito da sociedade, eu acabo tendo uma identificação muito maior e eu me motivo muito mais. Então, o primeiro ponto é esse:
é ter a clareza do propósito da organização, né? O que a minha organização está disposta a fazer, deixar claro, transparente, para que eu possa atrair profissionais que venham e se sintam engajados naquele propósito. Isso traz motivação. Isso faz com que os profissionais se dediquem mais. Mais do que isso, cada vez mais hoje, a gente está vendo nesse mercado, principalmente na juventude, o que motiva muito mais nem é tanto salário, nem é tanto remuneração. É óbvio que isso é fundamental. Além do, é esse propósito muito mais a ver com outros temas, né? Com LGPD, com inserção em mercados diferentes, uma série de coisas que motivam esse grupo. Eu tive a oportunidade de presenciar essas mudanças de geração, né? E eu trago aqui, a gente vive hoje um momento muito atípico na história do mundo, que ele é ímpar, onde você tem 4 gerações com características muito diferentes, simultaneamente na mesma empresa, e todas podendo agregar. Eu falo assim, na geração do meu avô para o meu pai, praticamente não teve mudança. Hoje, você tem os baby boomers, que são a minha geração, por exemplo, que ainda está ativa, está saindo. Aí você tem X, Y, milênio, todos na mesma organização, com características completamente diferentes e tendo que conviver isso. Então, entender isso, buscar alguém de RH que possa ajudar, e todos podem agregar isso. Uma outra coisa que motiva muito essa turma, principalmente os mais jovens, é trazer para que eles possam contribuir. Aquilo que tinha, aquela ascensão muito verticalizada, né? Manda quem pode, obedece quem tem juiz, estagiário, fica aí, você não tem nada para agregar. Isso, obviamente, está mudando. Aliás, isso já mudou. Né? É trazer à mesa essas pessoas também para a discussão. E eles vão agregar valor. E eles vão se motivar. Vou dar um exemplo aqui, claro. Todos podem agregar. Por exemplo, uma defesa ou a construção de um contrato. Um profissional mais sênior, com o seu saber jurídico, com a sua experiência, muito provavelmente vai trazer cuidados com as cláusulas, cuidado com o que deve ser inserido, cuidado com como deve ser feito. Né? E é fundamental. Só que, e os mais jovens têm que respeitar isso porque eles não têm. Só que o mais velho tem que respeitar o mais jovem, que ele pode trazer uma solução operacional que o mais velho não tem. Por exemplo, por que a gente não faz um smart contract? Isso que eu estou falando é exemplo fático, tá? Coisa que um sócio, às vezes, nem sabe o que é isso. E o mais jovem traz isso. Então, a construção do contrato foi de alguém mais experiente. Mas a forma, como nós estamos vivendo no outro mundo, veio de um estagiário, veio de um júnior. Portanto, ele é importante. Trazê-lo à mesa e dar ouvido a ele. Obviamente que ele pode falar algumas besteiras, que era fácil, beleza. Mas ele vai agregar. Isso motiva. Vou dar outro exemplo. Isso é fácil, hein? É só convidar para a reunião. Né? Uma outra coisa que motiva o pessoal mais jovem é assim, você vai para uma reunião, leva o seu estagiário, leva o seu advogado júnior. Se não é nada muito confidencial, que você tenha medo que isso vaze, leve. Né? E vai lá, fica quietinho, não abre a boca, ou faz a ata, porque a hora que ele tem que fazer a ata, ele volta, ele vai ter que escrever, ele vai prestar atenção. Quando você volta no táxi ou no carro, dá uma aula para ele. Digamos que fosse uma reunião um pouco mais beligerante. E você fala para ele assim, você viu que a hora que eu fui mais enérgico, eu precisava marcar terreno, eu precisava me posicionar. Mas depois você viu que eu concordei com a contraparte. Por quê? Eu precisava trazer ele para mim. Essa aula que você dá no táxi de volta vale mais do que qualquer aula na faculdade. Ele viu em loco atitude e comportamento. Isso motiva. Garanto que esse estagiário, hoje à noite na faculdade, ele vai comentar, cara, eu fui para uma reunião, uma hora meu sócio bateu na mesa, foi duro, ele me explicou, ele precisava fazer isso. E aí outra hora ele foi manso, concordou com a outra parte. Te garanto, esse cara está motivado mais do que isso. Os colegas dele da faculdade vão falar assim, quando abrir processo seletivo no teu escritório, me avise para eu mandar currículo. Você fez marketing do seu escritório. Então, para resumir um pouco o motivacional, é dar espaço para os mais jovens. Eles têm, sim, coisas a contribuir. Trazer para a discussão, envolvê-los no processo e ter um propósito da sociedade. É óbvio que nem todo mundo vai comungar o seu propósito. Nenhum problema. Agora, quando você tem claro, pelo menos você busque e atrai aqueles que concordam, que você não precisa motivar, ele já vem motivado, porque ele comprou a ideia da sua proposta de escritório, como você se posiciona, o que você quer, as suas causas, e, obviamente, vai expelir aqueles que não concordam. É a vida. Isso faz parte. São atitudes que muitas vezes não são caras, são simples. Esse exemplo que eu dei aí de levar o estagiário, qual é o custo? É a hora dele, que é nada, né? Em vez de ele ficar lá sentado fazendo uma pesquisa para você, ele foi para a reunião com você. Esse é o custo. É muito barato. E esse treinamento o motiva, e aquilo que eu falei, ainda tem um subproduto que ele vai fazer marketing do seu escritório. Maravilha, Michel.
E a sua opinião aí na prática aí dentro do escritório? Vou usar duas palavras que são jargões, mas eu acho que representam uma resposta para essa pergunta, que são cultura. Eu acho que tudo que o Mário falou é cultura. Tem uma cultura forte dentro do escritório, uma cultura empresarial. E uma cultura, eu chamo de, e não é um contraponto, Mário, mas uma cultura empresarial, intelectual, pelo sentido do advogado. É uma visão empreendedora dentro de uma visão intelectual, então tem que ter essa cultura, que é a cultura de valorização quem também se dedica à questão tecnológica, quem também enxerga que essas questões são importantes, além de toda a questão técnica. Então, acho que aqui tem uma questão cultural, e a meritocracia, que é fazer com que essas pessoas que aderem à cultura possam se desenvolver cada vez mais. Uma vez eu tinha um presidente de empresa que é um grande amigo que me dizia: a cultura de uma empresa tem que ser tão forte que se tu tiver um excelente funcionário ou um excelente sócio que não aderir à cultura, ele tem que sair, mesmo ele sendo excelente, porque não aderiu. E a cultura é maior que tudo e que todos, dentro de uma empresa, dentro de uma estrutura, que é o história de advocacia. E aqui tem uma outra pergunta do 4, aí, Felipe, vou só fazer um gancho aqui na pergunta. Esse é o grande desafio do escritório de advocacia, porque não é uma empresa que pode fazer um produto com uma costura mal feita que o cliente vai lá e troca. O desafio, e por isso que eu chamo de empresa intelectual, é que tu tem que sempre fazer o teu melhor. Então, essa é uma cultura e essa é uma entrega. E como é que eu consigo compor o teu melhor com a cultura no mundo que a gente está hoje? Eu acho que esse é o desafio, aí ó, eu vou encerrar para o Felipe poder falar também, é o desafio da nossa tal empresa intelectual, é não abrir mão do melhor, mas também não abrir mão de ser uma empresa ou uma estrutura empresarial intelectual. Deixa eu aproveitar e fazer até uma explicação adicional quando eu falei das estrelas, do 5 e do 4 estrelas, gente. E tentando trazer um exemplo muito simples. Um NDA. Cara, o NDA tem que ser uma coisa simples. Ele não precisa ser complexo. E ele não deveria demandar um tempo absurdo para alguém montar um NDA. Agora, isso eu chamo de 4 estrelas. Agora, um contrato que está lidando com cláusulas comerciais complexas, valores muito altos, esse precisa ser 5 estrelas, tá? Então, é um pouco nessa diferença que a gente precisa trabalhar. Cara, o que é um documento muito simples, com uma baixíssima probabilidade de dar problema, baixíssima, né? E você está resguardado, não é um documento feito de qualquer jeito. Quem já ficou em hotel sabe o que é um hotel 4 estrelas, do que é um hotel 5 estrelas, do que é um hotel 100 estrelas. É disso que eu estou falando, gente, tá bom? Para deixar claro. E Bruno, Michel, Mário, eu concordo muito a respeito da cultura. E a cultura, ela tem que vir do líder. A cultura tem que ser... O líder precisa dar exemplo de cultura. Eu tive a felicidade de trabalhar no escritório onde o sócio do escritório, era o escritório de contencioso, o sócio do escritório estava toda semana no fórum. Não tinha ninguém no escritório que falava, não vou no fórum. Não, o cara tá indo no fórum. Ele põe a barriga dele no balcão. Ninguém faz isso. Quando saí de um departamento jurídico, o head da área de operações ia na agência, ficava atrás do caixa, entendendo o que estava acontecendo no caixa da agência. Qual eram as pessoas que estavam indo lá, por que elas estavam indo lá e por que aquilo estava dando problema. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, gente, reunião de planejamento, discussão, envolva todo mundo. Não é aquela reunião de 7 pessoas, 5 pessoas fechadas e depois uma apresentação em PowerPoint, né? Para todo mundo dizendo, olha, agora nós vamos fazer isso. Isso não agrega. As pessoas precisam pertencer a alguma coisa. E quando você só conta, elas não pertencem. Quando elas te ajudam a criar ou elas participam da discussão, elas pertencem àquilo. E aí entra no que o Michel falou. É a cultura estabelecida. E aí você pode ter o craque jogando. Se ele não está dentro daquela cultura, número 1, ele não vai jogar direito. Número 2, fica latente que não está bem posicionado. Fica latente. Então, é nesse ponto que eu acho que o engajamento trabalha. Transparência na comunicação e desde o início, lógico, tem determinados assuntos que são confidenciais, gente, óbvio, mas assuntos não confidenciais, divida com todo mundo.
às vezes a solução vem das pessoas que você menos espera. E aquelas soluções que começam, olha, gente, desculpa, eu não entendo direito, mas e se a gente fizesse de tal jeito? Aí todo mundo olha aquilo e fala, nossa, é mesmo. Isso eu canso de acontecer na minha área aqui, e eu canso de falar isso no curso de eficiência jurídica, gente. Eu tenho um time multidisciplinar, onde eu tenho muitas pessoas que não são advogados. E em determinados procedimentos, a pessoa olha e fala, gente, mas por que a gente faz isso? Aí o advogado olha e fala, é verdade, por que a gente faz isso? Vamos parar de fazer. Se ninguém sabe por que faz, olha, morre de certeza e para de fazer. Esse é um dos grandes pontos aqui. Então, maravilha. Olha, pessoal, estouramos o tempo aí, e o interessante é que a gente teve retenção de 100% dos participantes. Então, o tema é muito bom, os palestrantes são fantásticos, e convoco então a Thompson para fazer mais uma rodada dessa conversa, se vocês todos toparem. Já até mandei uma mensagem para o Caio aqui no WhatsApp. E queria agradecer então, e voltar a palavra para vocês só para fazer aí um agradecimento final, enfim, uma despedida, e um até breve, né, para todos os participantes. Obrigado a todo mundo. Aprendi bastante com vocês, tá? Mário, Michel, Felipe, muito obrigado por ter dividido esse conhecimento com a gente. E vamos lá, agora Felipe faz o primeiro encerramento aí. Não, só agradecer, Bruno, você, o Michel, o Mário, a Thompson por essa oportunidade, um papo super rico. E, gente, não desistam. Ser sócio, ser empresário no Brasil é ter uma resiliência acima de tudo, mas um olhar, dá certo. Tem muitos cases de sucesso, então continuem na luta e estou super à disposição para quem quiser me chamar, para quem quiser buscar nas redes sociais, eu estou super à disposição para ajudar. Bom, mais uma vez, obrigado aí a Thompson, aos parceiros aqui, ao Bruno, Michel e Felipe, foi muito bacana, foi muito rico, também adorei muito, gosto muito disso, estou à disposição aí para outras oportunidades, cafés, a gente trocar ideia, eu acho que a gente aprende muito com isso. Eu acho que a palavra que o Michel trouxe, que resumiu com relação ao último ponto, que é a cultura, sem dúvida alguma, é um resumo disso tudo, é fundamental a cultura. E a mensagem final, como o Bruno comentou, tem várias pessoas aqui de diferentes idades fazendo isso, é comum a gente ouvir, não, isso que vocês estão discutindo vale para grandes escritórios, para grandes empresas. Não, isso vale para todos os escritórios. Ferramenta de gestão, ela é aplicável a tudo. O que muda é o grau de sofisticação. Isso vale para um grande, para um médio, para um pequeno, para um micro, aquele escritório que é um sócio, um estagiário e uma secretária. O que muda é o grau de sofisticação. Vou dar um exemplo para não estender. Orçamento. Orçamento é fundamental. Num grande escritório, você tem ferramentas para calcular a receita por advogado, lucratividade por advogado. Aí, esse escritório minúsculo que eu falei, de um sócio, um estagiário, você precisa saber quanto custa o seu escritório, mês, eu pago um aluguel para isso, custo da minha secretária, telefone, quanto que eu ganho, se paga ou se não paga. Só que isso pode ser numa planilha Excel. Então, a ferramenta orçamento, o conceito ele é fundamental. O que eu mudei? O outro eu preciso de uma ferramenta, eu talvez precise do software da Thompson para poder produzir isso. O outro, talvez, uma planilha que Excel resolva. Isso vale para marketing, eu preciso me comunicar. Mesmo que eu seja... Como é que eu faço? Pode ser uma mídia social, pode ser um webinar, pode ser uma palestra. O mercado precisa me conhecer. Eu preciso me comunicar. Um grande escritório tem um departamento de marketing. Eu pequeno. Então, eu quero dizer o seguinte, tudo que nós falamos, e aí eu vou parar por aqui, se aplica a qualquer escritório, independentemente do seu tamanho. O que vai mudar é o grau de sofisticação. Mais uma vez, aí, obrigado a todos aí pela oportunidade. Da minha parte, também muito obrigado, Thompson, obrigado, Bruno, Felipe, Mário, um prazer, obrigado a todos que nos ouviram, tiveram a paciência aí de nos ouvir nessa hora, e dizer, minha frase final, como empreendedor, né, que comecei lá com 3 ou 4 e hoje a gente tem um tamanho maior, o grande beleza de empreender é que, às vezes, o certo não é certo e o errado não é errado, né? Então, a gente erra e acerta muito no caminho, e às vezes as pessoas dizem, não faz isso que é totalmente errado, e tu vai lá, é teimoso, faz e dá certo. Então, eu acho que essa é a beleza do empreender, é a gente, a cada dia, descobrir uma coisa nova. Como disse Mário e Felipe, várias coisas a gente aprendi hoje, né, no debate. Eu acho que essa é a grande segredo do empreendedorismo, é a gente conseguir aprender e aplicar, né? Porque não adianta aprender e não aplicar. Então, como é que a gente traz o mundo das ideias para o mundo prático? Acho que esse é o desafio do nosso dia a dia e do empreendedor. E empreender, como diz o Felipe, no Brasil, é uma atividade bastante, eu vou usar a palavra ousada, né, para não dizer outra coisa. Então, é desafiadora, mas então a gente pode ver o copo cheio e entender isso como um grande desafio bacana. Obrigado, pessoal. Passo a palavra para o Caio, então, para fazer o fechamento aí do evento.
Olha, muito obrigado aqui. Eu como público aqui, fiquei 100% do tempo travado aqui, engessado com vocês. Tenho certeza que justamente pela quantidade de participantes que a gente recebeu, se mantém intacta. Então, eu gostaria de agradecer muito vocês, doutores, por terem aceitado esse desafio, por terem aceitado esse convite nosso por parte da Thomson Reuters, tá? Tenho certeza que as suas contribuições foram valiosíssimas para o público. Vocês não têm noção tanto de agradecimento e de elogios que a gente está recebendo aqui no chat. Eu vou juntar todos, depois passar, porque isso é importante, tá? E antes de finalizarmos, eu gostaria de compartilhar vocês com o público que está aqui, que nos esperou até agora, que ficou mais de uma hora com a gente nesse papo super proveitoso, alguns recadinhos por parte da Thomson Reuters, tá? Eu só vou compartilhar aqui, só um minutinho. Primeiro de tudo, obviamente, a gente começa aqui com a questão do Legal One, tá? Que são diretamente os profissionais de escritório e departamentos jurídicos, cai um pouco no papo que a gente teve hoje, que é o nosso software jurídico que combina inteligência, informação e gerenciamento de dados para auxiliar na tomada de decisão mais estratégica dessa rotina, tá? Então, se quiser, é só escanear esse QR Code aí que você já cai direto no site. Você pode ter, se tiver alguma dúvida, se tiver algum interesse, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai estar de prontidão respondendo vocês, tá? Outro recadinho também para vocês conhecerem o nosso recém-chegado aqui ao Brasil, ao HiQ, que é o nosso hub colaborativo que se integra a diversas plataformas e transforma os dados em informações e se integra também ao Liga One, tá? Então, eles são parceiros de atividades, tá? E de modo prático e assertivo para uma atuação cada vez mais eficiente. Mesma coisa, só escanear esse QR Code que você já cai direto na página, tá bom? A gente deixa também um convite para vocês fazerem parte do nosso time, tá? Para todos que queiram trabalhar aqui com a gente tem vagas abertas na nossa página exclusiva, então é só escanear o QR Code. Estamos sempre em busca de profissionais diversificados que fortalecem nossa situação em marca. Um pouco do que os doutores falaram também, não é só para os escritórios jurídicos, mas também nós da nossa empresa gostaríamos de ter você aqui com a gente. Vem fazer diferença aqui com a gente hoje, tá bom? E para os que perguntaram em relação, nós aproveitamos aqui a interatividade do público e a gente dá de presente para vocês aí um brinde, um cupom de 15% de desconto na página da Revista dos Tribunais, onde vocês podem utilizar esse código que está aí na página mesmo, que é o Resposta Confiáveis, do jeitinho que está escrito, tá? Você colocando isso no site, no ato da compra, você vai receber os 15% de desconto em qualquer obra que está disponível na nossa livraria, tá bom? E para finalizar, aos que perguntaram, a gravação, sim, para vocês reverem todas as falas dos doutores aí, aprender cada vez mais. A gravação será enviada ainda hoje no e-mail que vocês cadastraram no ato da inscrição desse webinar, tá? E os certificados a todos que participaram chegará em 7 dias úteis. A gente faz um envio automático, não precisa pedir, não precisa fazer nenhuma solicitação, tá? Ele realmente chega automático na sua caixa de mensagem. E era isso, doutores. Volto aqui mais uma vez para agradecer a todos, tá? Felipe, Michel, Mário, Bruno também por essa mediação incrível. Como disse, tivemos muitas solicitações para a gente fazer uma parte 2, não sei se vocês topam, a gente vai conversar aqui, ver datas, tenho certeza que vocês ficarão marcados aqui, principalmente para uma próxima edição. Agradeço novamente, mais uma vez, por terem aceitado, e eu, por parte da Thomson Reuters, também agradeço a todos que ficaram aqui, participaram, interagindo com a gente. Muito obrigado, doutores, tenham uma ótima semana e uma semana super produtiva de trabalho para todos nós. Obrigado. Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.